Ele assumiu a gestão de uma empresa estatal com sérios desafios econômicos. Sua missão é reverter prejuízos da ordem de 4 bilhões de reais e modernizar uma estrutura que tem quase 400 anos. E que talvez seja até privatizada pelo governo Temer. Vamos falar agora com o presidente dos Correios, Guilherme Campos. Guilherme, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado pela oportunidade, Sônia. Enfim, uma situação conturbada, greves, ameaças de greves. Como é que você vê o futuro dos Correios num mundo onde as cartas não são mais enviadas, telegramas menos ainda? Todo o faturamento dos Correios, que era muito grande até 3 anos atrás, e cobria as despesas, tem diminuído drasticamente e vocês estão com esse prejuízo gigante. Como você sai dessa, para ser sucinta? Muito bem. Os Correios, primeiramente, são uma grande empresa. 354 anos de história, a primeira empresa de comunicação do Brasil. Que a comunicação, à época, era carta. É verdade. Impressa ou escrita. É verdade. Nasceu como empresa de comunicação. E, por ser de comunicação, sempre foi estratégica. É a única empresa estatal brasileira presente nos 5.570 municípios. 6.500 agências próprias, 4.500 agências comunitárias, que são aquelas agências em parceria com as prefeituras, e 1.000 agências franqueadas. Essa presença nacional ninguém tem, só os Correios têm. E nasceu de uma necessidade da integração e da comunicação. O mundo mudou. O mundo mudou muito, é isso que eu queria conversar. Porque hoje, vamos dizer, o que os Correios faturam, não dá para pagar o que existe. Vamos lá. O mundo mudou. Aquele mundo postal não existe mais. Os Correios são um monopólio postal aqui no Brasil. No passado era fantástico, resolvia o problema financeiro dos Correios, era extremamente lucrativa, os governos podiam tirar resultados fantásticos dos resultados dos Correios. E no passado recente tirou mais de 6 bilhões de 2007 a 2013. 6 bilhões a título de antecipação de dividendos. Saiu no caixa dos Correios e foi para o Tesouro. Foi fazer superávit primário. E essa lucratividade permitia esses repasses para a União, o nosso patrão, e pagamento de benefícios para seus funcionários, que o monopólio, pela sua especificidade, dava conta de pagar. Tudo isso mudou. Mudou no mundo, mudou no Brasil. Só que a grande diferença dos Correios brasileiros para os outros Correios do mundo, lá fora, eles começaram bem antes. Começaram a fazer essa migração e essa atualização de um mundo que está acabando, do mundo da carta. Há quanto tempo você não recebe uma carta de alguém? De uma pessoa, ser humano, físico? Muito tempo. Muito tempo. Passa a ser até um negócio nostálgico, né? Eu não vou dizer porque revela a minha idade, então eu vou ficar aqui na... Pois é, mas cartão postal, a gente viajava, mandava cartão postal, hoje é no aplicativo, no celular. Agora, houve então uma certa... qual seria a palavra? Uma certa... tecnologia de disrupção. O timing... Perdeu o timing completamente. Perdeu o timing completamente. E essa perca no timing, agora nós temos que recuperar desesperadamente. Por que o desesperadamente? A atividade postal está despencando. Em 2012, foram 6 bilhões de correspondências que andaram no Brasil. 6 bilhões. Esse ano, nós entramos no ano com a expectativa de 6 bilhões e 700, não vai chegar a 6,5. Vou te fazer uma pergunta. O Banco do Brasil assumiu o Banco Postal e já desistiu. É por causa disso? Não, não é que assumiu. Lá atrás, no início, quem tinha parceria com os Correios com o Banco Postal era o Bradesco. Correto. Houve uma concorrência, uma disputa, onde o Banco do Brasil venceu o Bradesco por um valor muito expressivo, mais de 4 bilhões de reais, que foi o valor pago pelas luvas de estar atuando com o Banco Postal. Uma primeira parcela entrou nos cofres dos Correios pela manhã, saiu para o Tesouro à noite. Uma parcela de mais de 3,5 bi.
Você vê como a vida é dura para nós. E de lá para cá, houve um distrato desse primeiro contrato, uma readequação, e em novembro do ano passado, esse contrato acabou. E não houve nenhum parceiro que quisesse assumir e tocar o Banco Postal. Desde que eu entendi, o Banco do Brasil, então, ele terminou o contrato que assinou, só não quis renovar, é isso? Terminou em novembro. Tá. Não houve nenhum outro interessado. Vocês fizeram uma licitação? Fizemos uma licitação, deu deserta. Só que o Banco Postal tem uma característica, é a capilaridade, a presença nacional, e trabalha com tudo aquilo que o sistema financeiro não quer trabalhar hoje. E por que ninguém apareceu, nenhum interessado apareceu? Pessoas e numerário. Hoje o sistema financeiro não quer trabalhar com pessoas na sua agência, nem mexer com dinheiro. É tudo via aplicativo, transação para cá, transação para lá. E isso tem um custo. Tem um custo. E esse custo, nenhuma das instituições quis colocar no seu negócio. Nós tivemos que fazer uma atuação política para uma renovação por mais 3 anos com o Banco do Brasil. E hoje nós estamos com um problema seríssimo com o Banco Postal. Em alguns Quem está operando o Banco Postal? Banco do Brasil. Houve uma prorrogação no contrato por mais 3 anos. Tá. Em condições muito inferiores às condições do contrato original. Hoje nós temos uma dificuldade que nós, por imposição legal de alguns estados, somos obrigados a colocar vigilância armada num correspondente bancário, que é o Banco do Brasil. A nossa atividade não permite. Nós temos até o dia 10 de outubro para ter uma solução. Nós estamos pleiteando ao nosso parceiro, o Banco do Brasil, que ele custeie a vigilância armada. Tem uma lista de 1.800 agências para serem fechadas por causa dessa imposição. 900 em localidades que é a única instituição financeira, mesmo sendo correspondente bancário daquela localidade, e com a previsão de só 400 serem mantidas. É um cenário bem difícil e tem impacto no interior do Brasil. Esse cenário é super difícil. E como acontece com todas as estatais brasileiras, o governo só pensa em privatizá-las quando elas estão já esgotadas. Foi assim com a Eletrobras, agora recentemente, foi assim na época do governo Fernando Henrique com as teles. Quando o governo pensa em privatizar, é porque a empresa já está numa situação muito difícil, já perdeu o timing como essa. O que você pensa sobre essa ideia que foi reforçada essa semana pelo Henrique Meirelles? O ministro Moreira Franco também declarou num seminário em Nova York. Tocando nesse tema, é uma solução? Eu vou só te fazer um adendo. Eu fiz uma varredura pelos investidores essa semana no mercado de investidores e o interesse deles é zero. Posso adivinhar? É zero. É zero. Mas sendo muito prático, Sônia. Como sai dessa? Muito prático. Quando nós tivemos a oportunidade de ser indicado pelo ministro Kassab, com apoio de toda a nossa bancada do PSD, nomeado pelo presidente Temer para estar ocupando essa função tão importante, nós recebemos uma missão: recuperar a empresa. E nós estamos trabalhando para a recuperação da empresa. Porque de nada adianta você falar em privatização para cá ou estatizar para lá se a empresa não estiver recuperada. Tem razão. O foco nosso é recuperação da empresa. Primeiro, um corte brutal nos custos. Os custos que nós temos a capacidade, a possibilidade de estar exercendo essa opção gerencial. São os administrativos e operacionais. O de pessoal, nós não conseguimos, que são todos eles regulados por um acordo coletivo. Quando entramos, era 36% os administrativos, 64% os de pessoal. Hoje está 30-70%, porque nós conseguimos abaixar aqui e não conseguimos abaixar o de pessoal, por causa das dificuldades dos acordos coletivos. Esse corte brutal nas despesas. Depois, um processo de reestruturação da empresa. Trouxemos uma empresa de assessoria para nos ajudar, que participou do processo de reestruturação dos principais postais do mundo. Tá. Elaboramos um programa, que é o programa 10 em 1,
é para fazer em um ano o que não foi feito nos últimos 10 e fazer a transição de uma estatal de monopólio por uma empresa atuando dentro de um mundo de competição. Sair da carta para a encomenda. Tá. A mesma tecnologia que acabou com o mundo postal criou um mundo maior que o mundo anterior, que é o mundo do e-commerce, é o mundo da encomenda. E nós temos o produto que é líder de mercado, sinônimo de encomendas no Brasil, que é o nosso querido Sedex. O Sedex cresce, ele vai muito bem? Cresce muito. Quando nós chegamos Dá na empresa, um valor aqui pra gente. Quando nós chegamos na empresa, a participação do postal era de 52% do faturamento, encomenda pouco abaixo de 35%. Hoje, dados do último mês, é 44% o postal, 40% encomenda. Então já teve um avanço. Então nós estamos promovendo uma política comercial extremamente adequada, agressiva e competitiva para poder atuar nesse mercado. Porque se não tiver capacidade de competir, você está fora. E vislumbrando já essa despencada na carta. Aconteceu no mundo inteiro, aqui não é novidade, isso está acontecendo. Estamos de volta na entrevista com o presidente dos Correios. Guilherme, o nosso professor Marins tocou em produtividade, mas eu acho que ele falava em educação, produtividade, bom ambiente de trabalho, basicamente em empresa privada. Como é que você mantém produtividade numa empresa como os Correios, onde você não pode demitir as pessoas? É um assunto delicado esse, muito delicado. A educação é básico para todas as pessoas em qualquer ambiente. Na sua casa, onde você se relaciona, na empresa pública ou privada. É ponto básico. Bom dia, boa tarde, boa noite, cumprimentar as pessoas. Isso aí não é questão de orientação partidária, é orientação política, é questão de berço. Dentro da empresa pública, nós temos que tratar com essa questão que é um grande desafio para o Brasil, na empresa pública e na atividade pública em geral, que é a estabilidade. As pessoas, a partir do momento que prestam um concurso, uma vez na vida, têm uma garantia até o final da sua vida útil produtiva. Nos Correios nós temos um agravante. As pessoas que vieram para os Correios vieram num contexto, num cenário de uma empresa de monopólio, que era um dos melhores empregos, não uma das melhores empresas do país. Isso se deteriorou porque a empresa não se adaptou a uma nova realidade, não fez a sua migração para um novo contexto de mundo. E hoje precisa dar uma grande virada, uma reinventada e encarar esse desafio para continuar a ser uma empresa prestando serviços relevantes para o país. Você acha que tem como você conscientizar, fazer um processo, um treinamento de conscientização dos funcionários da empresa, que, olha, se vocês não modernizarem essa empresa, ela vai acabar. Vocês nunca vão poder mandar vocês embora. Mas ela acabando, vocês vão embora por falta de onde trabalhar. Eu diria que a grande maioria dos funcionários, dos trabalhadores dos Correios, pensa dessa forma. A grande maioria. Pessoas capacitadas, que têm aí um envolvimento com a empresa, têm uma relação com a empresa que é muito forte mesmo. O vírus postal que as pessoas ficam contaminadas é potente. Eu confesso que eu estou contaminado pelo vírus postal. 1 ano e 2 meses? Estou contaminado. Agora, a realidade dos representantes dos trabalhadores nesse cenário é uma realidade virtual. Parece que estão numa outra dimensão. É um avatar da Terra. O mundo que eles pregam, o mundo que eles colocam, não existe mais. O monopólio acabou. Vantagens e benefícios que o monopólio no passado permitia pagar, hoje não cabe mais no bolso da empresa. Tanto é que nós tivemos, em 2015, um prejuízo de 2 bilhões e 100, em 2016 um prejuízo de 1 bilhão e 500, e esse ano, até metade do ano, 800 milhões de prejuízo. Você conseguiu, então, diminuir? Está diminuindo. E vou citar só um item
desses benefícios. O plano de saúde. Em 2015, dos 2.100 bi de prejuízo, 1.600 foi o plano de saúde. Em 2016, do prejuízo de 1,5, 1.800 foi o plano de saúde. É um plano de saúde que contempla os 108 mil funcionários da ativa, os 32 mil aposentados, seus dependentes, cônjuges e pais. Nenhuma outra empresa que eu conheça cobre dessa forma. E vocês têm alguma proposta em relação a isso? Como é que está andando essa adequação? Nós tivemos na primeira proposta que nós fizemos e atuamos. O ano passado, a greve dos Correios saiu fora do calendário do brasileiro. Todo mundo tinha lá final do ano, janeiro, carnaval, coelhinha da Páscoa e greve dos Correios. O ano passado não teve. Eu agradeço aí a todos aqueles que trabalharam, representantes, funcionários dos Correios, e conseguimos fechar um acordo sem greve, fundamental para a empresa. Estamos, no momento, tendo uma nova negociação, com meia greve, porque tem uma federação que partiu para uma greve, inadequada, vamos ficar no inadequado com a palavra mais suave, imprópria para o momento, e a outra que nós estamos discutindo ainda. Como assim? Você tem duas federações negociando? Nós temos 2 federações e 36 sindicatos, Sônia. Nossa, e como é que você... Só que no estado de São Paulo são 7. Deve ser complicado você organizar a conversa com essa quantidade de pessoas, né? A primeira Mais coisa difícil que o presidente Temer organizar todos aqueles ministros, que também tem uma quantidade exagerada. Da base. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei à empresa, eu convidei pessoalmente todos os representantes das 2 federações, 36 sindicatos e 11 associações para me apresentar a eles. E fiz isso, e na presença de todos lancei o desafio, né? Que greve é um atestado de incompetência entre as partes, que não conseguiram chegar a um acordo. Então, nessa primeira tentativa você teve sucesso. E agora, nessa que está acontecendo agora? Eu acredito que vou ter sucesso. Tá meia greve, mas eu acho que nós vamos chegar a um bom termo. Com meia greve, como que funciona o faturamento dos Correios? Quanto é que ele cai? Qual que é o impacto disso? O impacto é direto na veia, é um impacto na distribuição, custa muito caro a greve, porque você tem que, além da perda do faturamento, você tem que colocar a casa em ordem depois, então você vai aumentar o seu custo com hora extra, com serviços que não estavam previstos. É um desastre. A concorrência adora. Você representante dos trabalhadores dos Correios, cada vez que você vem com esse discurso, vamos parar os Correios, que os trabalhadores não podem perder nenhum direito, quem adora isso é o seu concorrente, é aquele que vai acabar com a sua empresa. Quais são os seus concorrentes? No sistema financeiro? Como é que funciona? O principal produto que nós temos hoje é o da encomenda. É o que está dando a possibilidade da empresa... Que isso os Correios não têm monopólio, né? Não, é concorrencial. Nós temos os grandes concorrentes internacionais, todos aqui no país, e os grandes concorrentes locais, tá atuando na encomenda, atuando na entrega do e-commerce. Está espalhado em todo lugar. Tá. Ninguém tem a nossa rede, ninguém tem a nossa capilaridade, mas localmente nós sofremos. E nós temos que ser competitivos nesses locais. E na hora que você... Eles comem um pedaço do mercado. Quanto hoje do faturamento da empresa, da estatal, é esse tipo de serviço? Encomendas? Mais de 40%. É muito. É mais de 40%. É o que vai permitir aos Correios poder fazer essa transição do monopólio estatal para uma empresa moderna, focada no cliente, prestando bons serviços. O que mais você pensa em fazer, fora encomendas? Os serviços financeiros. Serviços financeiros é uma grande oportunidade, porque ninguém tem a rede que os Correios têm. São vários projetos que estão em andamento, na área de serviços financeiros, na área do correio digital, que é um híbrido entre o físico e o digital, que não é novidade, é projeto na empresa, pasmem, desde 1999. Nossa. Desde 1999 a empresa pensa em aplicar o correio híbrido, o correio digital. Não se implementou. Não me pergunte por quê. Tem que perguntar para os funcionários dos Correios, a alta cúpula dos Correios, por que isso não foi implementado. Nossa, Guilherme, quase 20 anos. Vocês estão tirando esse projeto, porque já deve estar velho, né? 99, como vocês vão trazer ele para a atualidade e olha
olhando isso para frente? Nós estamos indo atrás de um parceiro dentro da iniciativa privada que já tem esse serviço pronto. Nós temos que aplicar e trazer a tecnologia que já está pronta para dentro dos Correios, aplicar imediatamente. Porque se nós esperarmos mais 6 meses, aí não vai ter mais o porquê tentar fazer essa transição, essa mescla do digital com o híbrido. É você poder fazer uma postagem mandando eletronicamente e sendo impresso para ser entregue no local mais próximo dessa entrega. É tudo lógico, tudo tem Agora, começo e fim. Você já tem um parceiro em vista? Você pode contar aqui só para a gente? Tem um parceiro em vista, sim, uma empresa do Sul, mais precisamente Florianópolis, que nós estamos ultimando as Ela já faz isso? Já faz serviços parecidos e que pode ser potencializado pela rede. Tecnologia. Isso, potencializado pelos coisas. Se a empresa em 20 anos não conseguiu, temos que ir atrás de soluções que estão aí prontas para aplicação imediata. Agora, para isso vocês precisariam abrir uma licitação, não é? Licitação ou compra do serviço. Você pode comprar a tecnologia. Comprar o serviço. Pode comprar a tecnologia. Bom, e como é que você vê, vamos dizer, você está 1 ano e 2 meses nos Correios, como é que você vê os Correios há 1 ano, ao dobro do tempo, até o final do governo Temer? Como é que você vê, o que você pode fazer? Acho que nós estamos no meio de um processo de transição, processo muito intenso mesmo, incompreendido por aqueles que não querem compreender. E como aqueles que não querem compreender, não vamos perder tempo com eles. Vamos perder tempo com aqueles que querem mudar a empresa. Você não vai nominar, mas eu posso. Os sindicalistas são esses? Principalmente. Mas e o governo que pensa em privatizar também não atrapalha? Mas não é o governo que pensa em privatizar. Quem pode falar pelo governo é o presidente. O presidente falou alguma vez que ele quer privatizar? Bom, até agora, não. Meirelles, Moreira Franco, você ouve gente conversando sobre isso. Agora, a nossa turma, tem que abrir o olho e ver que se nós não fizermos esse processo de transmissão e provar que a empresa é viável, uma das alternativas para a solução dos Correios é transformar os Correios num departamento dentro do Ministério das Comunicações, como já foi no passado, e os ativos dos Correios, o governo faz o que quiser, se vai privatizar, vai vender, eu não sei o que ele vai fazer. Mas insisto, existem opiniões divergentes dentro do governo, a missão que nos foi dada foi de recuperação, a única pessoa que pode falar cabalmente, se é para lá ou para cá, é o presidente Temer. Guilherme, disse no último bloco que ia te fazer uma provocação. Não tem como vocês venderem uma parte dos Correios para se capitalizar e poder fazer essas transformações mais rapidamente, já que o cobertor é curto no governo federal e não existem recursos para isso? Isso está dentro do que nós pensamos. O que seria vender essa parte dos Correios? Ativos, principalmente ativos imobiliários. Tem imóveis dos Correios espalhados pelo Brasil inteiro em pontos privilegiadíssimos, que para a nossa atividade hoje já não são tão interessantes. Vou pegar um exemplo aqui de São Paulo, da sede dos Correios, que fica ali ao lado do CEAGESP. Quando ele foi construído, não existia nada no seu entorno. Tanto é que você passava por ali, na época que eu era estudante, que ia lá para a Poli, passava por ali, só dava o correio. Hoje não, já tem um crescimento imobiliário naquela região, na Vila Leopoldina, expressivo, e a nossa atividade começa a interferir com a vizinhança. Para a nossa atividade hoje é muito mais interessante estar nas regiões de fácil acesso periférica, para que a logística seja mais produtiva do que estar lá. Vocês poderiam vender os imóveis, fazer... Você tem algum levantamento sobre isso? Quanto vocês... Estou fazendo um levantamento fundiário dos Correios. Tá. Levantamento fundiário. Existe e é imóvel para tudo quanto é lado. Vocês não chegaram a um número ainda, não? Eu diria para você que acho que a maior imobiliária do país são os Correios. Nossa, eu acredito em todos os municípios, né? Vamos aqui mudar um pouquinho de assunto, né? Que tipo de gestor que você é? Vamos dizer, como é que você veio da área política? Conta um pouquinho sobre você. Eu? Bom, eu sou neto de comerciante, filho de comerciante. A vida inteira no balcão, sempre fui do varejo. Tive a oportunidade que meus pais me deram condição de estudar numa grande escola, que é
a Poli aqui na USP. Tive a oportunidade de ser representante de categoria, Câmara de Dirigentes Lojistas de Campinas, Associação Comercial e Industrial de Campinas, Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. E de Poli vem a minha amizade com o ministro Kassab. E Politécnico também, isso, né? Dessa nossa convivência veio a oportunidade de estar participando na política. Primeiramente pelo PFL em Campinas, onde eu tive a oportunidade de ser eleito vice-prefeito. E na sequência também pelo PFL ser eleito por 2 mandatos deputado federal. Com a criação do PSD, tive a oportunidade de participar desse processo e ser o primeiro líder da bancada do PSD na Câmara dos Deputados. E agora sendo escolhido e tendo essa honra, acredite mesmo, é uma honra poder ser presidente de uma empresa tão importante como essa. Mas nunca na minha vida imaginei que poderia estar numa situação dessa, mas nunca. Mas agora, assim, resumindo assim um pouquinho, você entende de varejo, porque trabalhou em varejo, de política, porque é político, e está numa posição que Correio é varejo. Correio é varejo, 100% varejo. Meus parabéns. Mas Correio é varejo. É varejo. A saída do Correio está no varejo. Você, assim, olhando para os Correios hoje, assim, vamos dizer, o que você pode contar para o nosso telespectador? Falar, gente, nós vamos crescer, nós vamos ser uma empresa sólida, não só encomendas, devem existir outros projetos, igual esse que você mencionou aqui, uma parceria. O Correio, ele tem tempo para poder fazer todas essas transformações e sair desse buraco sem que quebre, vamos dizer. É verdade. Você foi no ponto. A situação dos Correios é extremamente delicada. Extremamente delicada. Eu não estou falando isso para fazer ameaças aos trabalhadores dos Correios, fazer aqui um cenário de catástrofe. Não. É questão de números. Não tem o que inventar. Não tem o que inventar. Se nós não tivermos, eu coloco nós, porque pego direção dos Correios e todos os trabalhadores dos Correios. Se nós não tivermos uma ação muito diligente e rápida nessa transformação, não sei se vai ter tempo de fazer essa virada. Olha. E um movimento de greve, nesse momento, não tem nada mais inadequado, mais uma vez, do que esse movimento agora, que atrapalha o negócio, tem impacto na vida de todos os nossos clientes, que agora os Correios têm que ter clientes. No passado ele tinha usuários do sistema postal brasileiro. É verdade. Usuários. Como é mudança de mentalidade, é mudança de como enxergar o mundo daqui para frente. Você tem que fazer o produto atrativo. Isso. Né? Como? Já tem o produto atrativo. A encomenda. Me veio aqui na cabeça uma outra coisa que as pessoas conversam muito, debatem, mas que é o roubo de encomendas nesse país. Como é que vocês lidam com isso? Você já tem alguma estratégia? Qual o volume que vocês perdem por causa disso? Existe no Brasil inteiro toda uma política de segurança para a carga, para as encomendas, para a sua distribuição em agência. Existe toda uma política para isso. Mas agora em cenários como o Rio de Janeiro, essa situação é extremamente dramática. Tem várias regiões do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, da minha cidade de Campinas, que nós não podemos entregar. Se você entregar, não vai chegar, porque o nosso entregador vai ser assaltado, o nosso veículo vai ser assaltado. Nossa, como que vocês resolvem isso? Quer dizer, A gente atenua, resolver não consegue resolver, porque o problema é de segurança pública. Mas o usuário, na hora que ele chega nos Correios... Ele é alertado dos locais onde não há entrega. Tem que ser retirado na agência mais próxima. Em algumas entregas, nós fazemos a escolta, tá? E concorrentes que fazem entrega de grandes volumes, vamos pegar geladeira, fogão, vão com escolta. Tá. Veja o custo que isso acarreta para toda a atividade. Nossa, isso é grave, gravíssimo, é gravíssimo. Pode ser um problema nacional mesmo. Agora, para falar em problema nacional, como é que é a sua relação
com o governo Temer? Você agora como executivo. Excelente, excelente. Nunca esquecendo que os Correios são uma empresa pública, que tem o seu presidente por indicação política há 354 anos. Nunca esquecendo, porque as pessoas... Eu fui muito questionado, à época da minha indicação, por ser um político. E nunca escondi essa condição. Sou político, sim. Não tenho nenhuma vergonha da minha atividade pública, minha atividade política. E os Correios têm que conviver com essa parceria de empresa e do político. Os sindicatos, quando questionam a minha nomeação, eu vou com a seguinte conversa, faço a seguinte proposta, faço um acordo com vocês, vamos privatizar, que acaba a indicação política. Eu topo, vocês topam? Qual a resposta? Nenhuma, silêncio sepulcral. Tá. Sepulcral, silêncio absoluto. Essa é uma indicação forte de como as coisas funcionam. Economia brasileira. Está melhorando. Você sente, nos Correios, você já sente... Principalmente na atividade da encomenda, que tem um crescimento descolado da economia, porque cresce mais que a economia. O e-commerce no Brasil cresce mais que a economia, porque cresce mesmo, e mais o que ele rouba, que ele tira do comércio tradicional. Então, essa migração está acontecendo. E nós, nos Correios, a partir da adoção de uma nova política comercial que se iniciou em maio desse ano, estamos crescendo além do mercado, retomando o nosso share de mercado no setor. Tem muita gente achando que a política descolou da economia. Você hoje, tocando uma empresa desse tamanho, você sente isso? Menos nos Correios e mais pela vivência nossa, da nossa relação com todo mundo que é empresário, que está na área. Eu sempre fui ligado às micro e pequenas empresas, fui presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequenas Empresas enquanto parlamentar, fui presidente da Frente Parlamentar de Combate à Pirataria. Essa aí é uma frente animada, viu? Nós sentimos melhora, mas a melhora é tênue. E não teremos nenhuma melhora meteórica, porque não vejo nenhum indicativo que justifique uma expectativa dessa. Mas que está melhorando, está melhorando. Uma última pergunta aqui. 2018, o que vai acontecer? Pergunta os números na Mega Sena, é mais fácil. Tanta coisa acontecendo, tanta novidade, tantos acontecimentos. Eu seria muito ousado em dizer qualquer coisa que fosse acontecer. Ouvidente, né? Muito ousado, né? Olha, Guilherme, muito obrigada pela sua entrevista. Eu acho que o nosso telespectador ganhou muito hoje. E eu quero conversar com você daqui 1 ano e 2 meses para a gente ver os efeitos das suas medidas mais para frente. Obrigada. Acho que a nossa conversa tem que ser um pouco antes, porque as medidas estão começando a tomar efeito e os resultados estão aparecendo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com todos os seus espectadores, telespectadores, e dizer que os Correios são uma grande empresa, estão fazendo essa transição. E eu sou uma pessoa extremamente otimista, Sônia. Sabe por quê? Por quê? Torço para Ponte Preta.